neste momento, convidamos o Dr. Eduardo dos Santos Dionísio, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para explanar sobre a responsabilidade social que as compras públicas desempenham na economia. Quando em 2013 nós iniciamos um debate, os tribunais de contas no Brasil, com o SEBRAE Nacional e o SEBRAE aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, estabelecendo parcerias para debater a compra governamental, não só nos seus aspectos da formalidade, mas nos seus aspectos da eficiência e da efetividade. E quando eu vejo o governo do Mato Grosso do Sul falar em política de resultado, eu tenho certeza que aquilo que nós pensamos em 2013, a colheita está acontecendo justamente agora, neste momento. Por que eu digo isso sempre, gente? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar com os compradores, eu digo sempre. Qual é o grande problema dos governos do Brasil nas três esferas de governo? União, Estados e municípios. O problema é planejamento. Isso porque aquilo que não se planeja se executa mal e aquilo que não se planeja não se consegue controlar. E quando eu ouço dizer que determinada unidade gestora ou consumidora do orçamento público pediu no exercício anterior um pouco mais do que consome e um sistema já consegue identificar e adequar essa compra de acordo com aquilo que consome, ou seja, eu parto de uma política que era tão somente de formalidade para uma política de compra pública de eficiência. E eu não posso falar de papel social da compra pública se o dinheiro público é mal gasto. Não se admite mais que no determinado almoxarifado sobre determinado item e falte outro. Não posso admitir que o planejamento não permita que determinada unidade consumidora do orçamento não saiba o que ela gasta no decorrer de um exercício financeiro. Dados da Fundação Getúlio Vargas e do Ministério do Planejamento já demonstram claramente que o desperdício do serviço público ele é tão maléfico quanto a corrupção e gasta até um pouco mais do que isso. Por isso que não se admite mais que não haja planejamento. Por isso, Oscar, que eu fico muito feliz. De fato, viu, Cláudio? Pensar que a evolução, inclusive, da participação da micro e pequena empresa chega hoje a quase 50% do volume de compras no governo, isso realmente é algo de se aplaudir. Mas o que foi me pedido para falar aqui pela Uzilene nesses poucos minutos é um pouco dessa questão do papel social que a compra governamental deve cumprir. No Brasil, falando de planejamento, lá no artigo 165 da Constituição Federal, nós temos o que nós chamamos três elementos de planejamento. É o PPA, que foi falado aqui, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. As pessoas sempre me perguntam, Eduardo, mas isso é suficiente com relação à boa execução de um orçamento? Não, evidentemente que não. Porque se eu penso numa gestão para resultados e não pro forma tão somente, eu não estou aqui, meus alunos muitas vezes em curso é o seguinte, olha, Eduardo, então você propõe que a lei fique em segundo plano, o cumprimento de um dos princípios norteadores da administração pública, a legalidade, sejam relegadas a segundo plano? Não, absolutamente. Absolutamente. Quando eu digo em política de resultado, é que a administração pública não mais admite amadores no seu seio. Não se permite mais. Eu tenho que ser bom em planejamento, em execução e controle. Planejamento e execução e controle, ele exige do comprador público isso que está sendo feito aqui. Numa clara demonstração que, quando o governo já diz ao vendedor, ao seu potencial vendedor, o que ele pretende comprar no decorrer de todo o ano, significa que eu não estou só pensando em eventual ou potencial prejuízo à administração pública por falta de planejamento, mas eu estou permitindo que o meu potencial vendedor se planeje e se prepare para vender bem e entregar no prazo para o governo. Então, tão somente a formalidade do PPA da LDO é suficiente, da LOA? Não, absolutamente que não.
Né? Portanto, eu posso ter um procedimento licitatório que transcorreu totalmente de acordo com a legalidade, mas o resultado daquela compra não alcançou a sua finalidade. Tá? Seja no aspecto da efetividade, né? Eu não falo nem em eficácia, porque a eficácia é justamente o atendimento do cidadão, do interesse dele, aquele que vai ser alcançado. Mas quando se fala em papel social da compra pública, eu estou dizendo o seguinte, que a compra pela compra, ela seria o cumprimento tão somente de uma formalidade. Né? E aí, voltando para a micro e pequena empresa, e para o microempreendedor individual. Né? Quando o governo permite que o micro e pequeno empresário consiga vender dentro daquilo que foi planejado e, sobretudo, consiga receber do governo, eu estou permitindo que o recurso público gere riqueza e renda para a população. E, em contrapartida, eu gero qualidade de vida. Então, eu ouvi aqui a Rose dizer que já tem uma série de levantamentos regionalizados com as grandes cidades do Mato Grosso do Sul. Além de todo um planejamento. Eu tive a oportunidade de ler o plano de anual de compras que está em execução em 2018. Está lá no site da SAD. Está lá no site, muito bem colocado. Tudo que o governo pretende comprar no decorrer do exercício financeiro. Portanto, se eu cumprir, enquanto governo, a legalidade, se eu consigo executar de acordo com aquilo que foi planejado e consigo controlar, a probabilidade da função social da compra pública é muito grande. Eu vou conseguir alcançar esse resultado com muito mais facilidade. Eu conversava com o Dr. Paulo aqui do Conselho Regional de Economia, Federal também de Economia. Ele disse o seguinte, olha, eu fui uma das pessoas que pensei nas compras governamentais do Mato Grosso do Sul no governo do Pedro Pedrocinha, lá atrás. Numa época em que era o fax a principal tecnologia, era a maior tecnologia que existia. Hoje, você ouve o pessoal da SAD dizer o seguinte, olha, é o sistema também que vai controlar, não é mesmo, secretário Edson? É o sistema que vai me dizer se você está ou não consumindo de acordo com aquilo que foi planejado. E, sobretudo, penalizando aqueles que, por desídia ou por qualquer outra omissão, não coloque dentro do planejamento o que ele precisa, o que ele necessita consumir no decorrer do exercício financeiro. E eu me recordo aqui, Cláudio, lá no Sebrae, com a Sandra e a Cristiane, quando a gente começava já em 2015, em 2014, Rosilene, eu me lembro que em Dourados, nós tivemos a primeira oportunidade de falar a respeito disso. Você trabalhava ainda na fase do diagnóstico, dentro dos gargalos que você colocou aqui, o que é que mais compromete a celeridade e a efetividade da compra pública. E eu me lembro que a gente já fazia um esforço muito forte junto aos municípios. E vários municípios do Mato Grosso do Sul, eu diria que ainda num avanço ainda que nós desejamos, mas está avançando, também se preparando no planejamento ou no plano anual de compras governamentais. Está aqui o Antônio João da Prefeitura de Campo Grande, que me deu hoje a boa notícia que Campo Grande também avança com uma velocidade muito grande no sentido de publicar também o seu plano anual de compras. Então, gente, nessa rápida participação aqui, eu quero tão somente parabenizar a equipe da SAD, o governo do Mato Grosso do Sul, especialmente aqui o Sebrae também, pela motivação e por ser o principal indutor do incentivo junto ao microempreendedor, junto ao microempresário, ao empresário de pequeno porte, e por que não dizer da grande empresa naquilo que ela se enquadra. Mas por se tratar a micro e pequena empresa, da que tem maior presença nos municípios do Mato Grosso do Sul e do Brasil, nós temos que ter um olhar, um viés voltado para esse segmento, justamente para esse segmento. Por quê? A efetividade que tanto se espera no modelo gerencial de administração pública. E nós temos, que não é muito simples, nós temos acompanhado o Estado inteiro aqui no Tribunal de Contas, o quanto o formalismo e os órgãos de controle também são ocupados por isso, nós temos que fazer meia-culpa, o quanto o formalismo ainda impera sobre a qualidade da gestão. A burocracia ela é muito forte ainda.
E quando eu ouço, Oswene, você me dizer que o cadastro do empresário, ele reduz de 10 para um dia, isso é sinal de avanço. É modelo a ser seguido. Evidentemente que, à medida em que você abre para a questão do planejamento, como eu disse aqui, você também tem que ter um aparato muito forte de controle. Isso é importante. E o Estado do Mato Grosso do Sul avançou muito bem nessa questão, porque a CGE é muito presente também nessas questões. Portanto, essa questão do formalismo a gente acompanha muito no dia a dia do Tribunal de Contas. Mas o que é que nós sentimos de positivo? É que a sociedade, é que a administração pública vem avançando muito nesse sentido. Cumprir a formalidade, mas partindo para uma política realmente de resultados. Fico feliz por isso, encerro por aqui a minha participação, sejam todos muito bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, um grande abraço a todos.